Olá, tudo bem? Que alegria para mim estar aqui com você mais uma vez no programa Arena do Futuro. Seja muito bem-vindo a esse programa feito especialmente para você. É um programa de estudo bíblico, um programa que apresenta Jesus de uma maneira simples, mas de uma forma bíblica. Apresenta as profecias também, profecias para os últimos dias. Sabe, eu tenho viajado por todo esse país e tenho percebido quantas pessoas, quantas famílias já foram abençoadas através desse programa. Que Deus abençoe a sua vida hoje, que esse programa possa trazer mais luz, mais esperança e paz para você. Eu gostaria que você divulgasse o Arena do Futuro para os seus amigos, que você falasse desse programa para as pessoas que você conhece. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu gostaria de lembrar você que nós temos várias formas de termos contato com você. Contato através de e-mail, através do Twitter, através do nosso site. Você pode, na verdade, enviar para a gente o seu e-mail e contar a sua história, como você se tornou um cristão, como você se converteu, como você tomou a sua decisão. O nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org. .br, ok? E nós temos também o Twitter, que é @Arena do Futuro. E ainda o nosso site, que é o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Agora um detalhe, nós temos aqui um DVD especial para você. O nome dele é Tempo de Esperança, mas o conteúdo é o mesmo DVD, O Grande Conflito. Você pode ligar para cá, você pode mandar o seu e-mail, fazer o seu pedido e nós enviaremos de graça para sua casa esse material com 18 lições especiais da Palavra de Deus. Amém? Agora sim, vamos nos preparar para abrir a Bíblia e para fazer o estudo de hoje. O tema de hoje é um tema interessante. Na verdade, você vai perceber que o tema de hoje vai levar você a uma decisão maior ao lado de Jesus. Nós vamos falar sobre o grande conflito. Deixa eu colocar meu DVD aqui. Nós vamos falar sobre o grande conflito. Esse tema que tem a ver com o que aconteceu no céu, na terra e no coração. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre o grande conflito no céu. No segundo, o grande conflito na terra. E no terceiro bloco, o grande conflito na vida das pessoas, no coração do ser humano. E aí, está preparado? Bíblia na mão, Jesus no coração. Respira fundo, prepare-se, porque agora vamos abrir a palavra de Deus. E eu começo abrindo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9. Presta atenção. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse texto diz que o grande conflito começou no céu. Esse texto diz que lá no céu começou uma batalha, uma peleja, uma guerra. Aí a gente para e pensa, uma guerra no céu? Sim, uma guerra no céu. Uma peleja, uma batalha espiritual lá no céu. E como começou tudo isso? Em alguns programas anteriores, nós tratamos um pouco desse assunto. Mas hoje eu quero tratar um pouquinho mais, de forma diferenciada, esse tema tão importante. Acontece que Deus um dia resolveu criar. E Deus criou os céus e a terra, Deus criou todas as coisas de maneira muito perfeita, de maneira espetacular. Deus também criou os anjos. De acordo com Apocalipse 5, verso 11, Deus criou milhões e milhões de anjos. Acontece que um dia, um anjo, criado perfeito, criado por Deus, exatamente como diz a Bíblia, ele de uma maneira inexplicável, se rebelou contra Deus. E aí começa no céu justamente uma rebelião. E essa rebelião é o que nós chamamos do grande conflito. Começou o grande conflito com esse anjo, que era também um anjo bom, um anjo perfeito. Quando a gente olha Isaías, olha o livro de Ezequiel, por exemplo, a gente começa a entender um pouco melhor o que aconteceu no céu. E para entender Apocalipse 12, esses versos 7, 8 e 9, eu chamo a sua atenção para Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Acompanhe comigo.
tu eras querubim da guarda ungido. Vai observando. Tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17 ainda diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Em outras palavras, Deus criou Lúcifer perfeito, como Deus havia criado os demais anjos também perfeitos. E o verso 15 diz claramente: perfeito eras nos teus caminhos. Realmente Deus havia criado todos os anjos de forma perfeita. Mas um dia, Lúcifer resolveu se rebelar. E ele se rebelou contra o governo de Deus. A Bíblia chega a dizer o que aconteceu, o que passou no coração dele, em sua mente, para se tornar um rebelde. Quer ver o que a Bíblia fala? Vamos para Isaías, capítulo 14. Versos 12, 13 e 14. Aqui está, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha só, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Imagina isso. Lúcifer começou a sonhar, começou a imaginar, começou a planejar. Ele queria subir acima das mais altas nuvens. Ele queria ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, Lúcifer queria ser exaltado e ser como Deus. Aí aconteceu a sua queda, aí aconteceu o pecado. Nesse momento brotou no seu coração exatamente o pecado, que é esse sentimento de querer ser superior a Deus e de querer tomar o lugar de Deus. Assim, Lúcifer criou no céu uma batalha, uma peleja. É justamente sobre isso que o livro do Apocalipse fala. Apocalipse 12, quando diz assim: houve peleja no céu, está lembrado? Vamos novamente voltar em Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Percebeu? Peleja no céu, batalha no céu. Essa peleja é porque na verdade Deus queria que Lúcifer se arrependesse. Deus queria que ele mudasse sua opinião, suas ideias, seus desejos. E ele não quis mudar. Na verdade, Lúcifer criou no céu uma rede de apoio. Ele contaminou os demais anjos. A Bíblia chega a dizer que um terço dos anjos se rebelou com ele. Um terço dos anjos de Deus, um terço de milhões e milhões, é muita coisa, é muita gente, é muito anjo. Esse um terço, essa turma toda, se rebelou juntamente com Lúcifer, criando no céu esse grande conflito, essa batalha, essa peleja. Assim a Bíblia, quando fala em Apocalipse 12, verso 7, que houve uma batalha no céu, e diz: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Miguel aqui é um termo, é um nome usado para se referir a Jesus, quando Jesus está em uma batalha em favor do seu povo. E dragão é uma expressão apocalíptica usada para se referir a esse anjo mau que se rebelou contra o governo de Deus. Esse grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer, começa no céu. E no céu esse problema causa um certo estrago. Ele causa uma ruptura muito grande na vida de vários anjos.
A Bíblia chega a dizer, usando uma outra linguagem, aqui em Apocalipse 12, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Aliás, o capítulo 12 de Apocalipse trata de alguns assuntos muito curiosos. Começa falando de uma mulher, depois fala de um dragão. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora observe, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa linguagem simbólica, apocalíptica, mostra exatamente o que aconteceu após essa rebelião. Você percebeu o verso 4? O verso 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Lembre-se que em Apocalipse, estrela quer dizer anjos, ou quer dizer mensageiros. Então, quando a Bíblia diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas, significa que o inimigo, ele contaminou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. E quando a Bíblia fala a sua cauda, você para e pergunta: pastor Luiz, o diabo tem uma cauda? O diabo tem um rabo? Aqueles desenhos de criança que eu ouvia e que eu via, é verdade? O diabo tem um rabo? Claro que não, né? E se não, por que Apocalipse 12 fala a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus? Quer ver por quê? Vamos para Isaías capítulo 9, versículo 15. Como você pode ver, a gente abre a Bíblia aqui na hora, tá certo? Não tem aqui um TP para a gente ficar lendo assim, não. É aqui, na palavra. Veja só o que diz Isaías 9, 15. Está bem aqui: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Deu para você ouvir? Eu vou falar de novo, eu vou ler outra vez. Veja, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, quando Apocalipse 12, verso 4, diz que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas dos céus, está dizendo que o engano, a mentira, a falsidade, a estratégia do Lúcifer enganou os anjos. Aí eu fico pensando, né? Como é que o Lúcifer pôde enganar os anjos? Os anjos não eram perfeitos? Eram. E como eles foram enganados por Lúcifer? Isso significa que a artimanha do inimigo e que a força do pecado é maior que o homem. O homem não pode vencer o pecado por ele mesmo. Significa que nós só poderemos vencer o mal se a força vier de cima, porque de nós mesmos não podemos vencer o mal. Dessa maneira, conforme a gente viu em Apocalipse 12, de 7 a 9, Apocalipse 12, de 1 a 4, Isaías 9, 15, Ezequiel 28, de 15 a 17, assim começou o grande conflito no céu. E um dia, sabe o que Deus fez? Deus expulsou o mal do céu, expulsou Lúcifer e com ele os seus anjos maus, ou seja, aquele 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. Todos foram expulsos do céu e, para nossa tristeza, eles vieram para a terra. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois dessa expulsão? Quer saber o que aconteceu? No segundo bloco eu falo. Vamos dar um tempinho agora, aproveita para ligar para cá, mandar um e-mail e ligar para os seus amigos também. Um abraço, até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco. Hoje estamos falando sobre o grande conflito no céu, na terra e no coração. O primeiro bloco falamos do grande conflito no céu. Agora, o grande conflito na terra. Prepare o seu coração, hein? Mas antes de nós entrarmos nessa segunda parte, eu quero lembrar você que nós temos aqui o DVD, que é o grande conflito, só que com a capa Tempo de Esperança, com 18 temas inéditos sobre profecias. Liga para cá, manda o seu e-mail, faça o seu pedido e nós enviaremos de graça para sua casa.
O nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br. Você pode também acessar o nosso site, que é o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, tá bom? Nós temos também o Twitter, @Arena do Futuro. Faça contato com a gente, peça o seu DVD e assim você poderá evangelizar mais pessoas e mais amigos. E aí, preparado? Tá pronto? Deixa eu guardar meu DVD aqui, ó. E nós vamos conversar agora seriamente sobre esse assunto do grande conflito. Agora, o grande conflito na terra. A Bíblia diz que o inimigo foi expulso do céu. Vamos ver o que diz Ezequiel, capítulo 28. Nós lemos no primeiro bloco, só que agora nós precisamos ler outra vez. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. No 15 diz que o Lúcifer era perfeito desde que foi criado. No 16 fala assim: na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Aí o verso 16 diz assim: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Note que Deus diz assim: te lançarei, te expulsarei do céu. E foi isso que aconteceu. Deus expulsou Lúcifer do céu. Deus o lançou de lá. Por que Deus não o matou? Por que Deus não o eliminou imediatamente? Por que o expulsou somente do céu? Porque Lúcifer havia feito comentários lá no céu a respeito de Deus de uma forma muito pejorativa. O Lúcifer chegou a dizer, sabe o quê? Que Deus era mau, que Deus era assassino, que Deus era ditador. Ele criou uma visão negativa a respeito de Deus. Aliás, aqui entre nós, aqui, vem cá, vem cá. Chega aqui perto de mim, vem. Aqui entre nós. Até hoje, as pessoas ainda têm uma visão negativa de Deus. Quando acontece uma tragédia, quando acontece um problema no mundo, as pessoas param e questionam: será que onde Deus estava que permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Não é verdade? A gente olha para hospitais lotados, a gente olha para as cadeias lotadas, a gente percebe tantos problemas no mundo e tem gente que fala assim: por que Deus deixou isso acontecer? Onde estava Deus que não viu isso? E as pessoas continuam tendo uma visão distorcida de Deus. Isso tudo começou com Lúcifer. Ele criou no céu essa visão distorcida, dizendo que Deus não era tudo aquilo que parecia ser e que Deus não era amor. Assim, ele foi expulso do céu, porque se Deus o matasse, ficaria confirmada a sua teoria, a sua tese ficaria confirmada. Se Deus matasse Lúcifer, os anjos iriam dizer assim: tá vendo? Lúcifer estava certo, Deus é mau mesmo, hein? Só porque Lúcifer não concordou com ele, ele matou Lúcifer. Então Deus não matou, Deus deixou o tempo passar. E você sabe que o tempo é um grande remédio para muitas coisas. O tempo esclarece muitas coisas. O tempo passou e o Lúcifer foi expulso do céu e veio aqui para a terra. E sabe o que aconteceu aqui na terra? Veja o que diz Gênesis capítulo 3. O livro de Gênesis capítulo 3 diz exatamente o que aconteceu aqui na terra. A partir do versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E dessa maneira, o Lúcifer usou uma serpente para chamar a atenção da Eva, para prender a atenção do homem, usando algo sobrenatural, que é uma cobra falando. Você sabe que cobra não fala? Você sabe que os animais não falam? Agora, de repente, a Eva está diante de uma serpente, e essa serpente falava com ela, conversava com ela. Isso foi impactante, isso foi impressionante. Aliás, até nos dias de hoje, o inimigo tem usado alguma coisa sobrenatural. Por exemplo, você sabe quais são as igrejas que mais estão lotadas nos seus cultos? São aquelas que apresentam coisas sobrenaturais. Quando uma igreja, por exemplo, apresenta uma pessoa possessa e leva o endemoniado lá no púlpito, isso chama a atenção das pessoas. Todo mundo quer ver.
Não é verdade? Quando as igrejas apresentam espetáculos e criam esse sensacionalismo todo, isso atrai a multidão, porque as pessoas querem o sobrenatural, as pessoas querem algo fora do comum, algo espetacular. Foi exatamente isso que ele fez, o inimigo fez com a Eva. Usou uma cobra para tentar chamar a sua atenção, para prender a sua atenção e depois botar o seu veneno, depois apresentar sua doutrina maligna, a mesma doutrina que ele apresentou no céu para com aquele 1/3 dos anjos. Dessa maneira, a Eva deu ouvidos à voz da serpente. Dessa maneira, a Eva prestou atenção naquilo que o inimigo estava dizendo através da cobra. E o inimigo usou uma frase muito forte. A frase foi o seguinte: coma desse fruto. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi isso que aconteceu. O inimigo vendeu para a Eva aquela mesma mercadoria, aquele mesmo material que ele havia apresentado lá no céu. A mesma coisa, porque lá no céu, a Bíblia diz lá em Isaías 14, que o inimigo dizia no seu coração: eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu serei como Deus, dizia Lúcifer. Agora, aqui na terra, ele chega para a Eva e depois para o Adão e diz assim: coma do fruto, porque você vai ser como Deus. Como Deus? Não é essa a teoria da nova era? Não é essa a visão de muitos espiritualistas que dizem assim: o bem e o mal está dentro de você, você pode ser divino, você pode se divinizar, você pode, por exemplo, ser uma pessoa que tenha um crescimento espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que você, por sua própria postura e por suas próprias obras, poderá ser perfeito. Essa é a doutrina do Lúcifer. Tentar fazer com que as pessoas entendam que elas mesmas, por elas mesmas, podem ser perfeitas e podem ser como deuses. Assim, a Eva deu ouvidos à voz da serpente, comeu do fruto proibido, pecou. E aquele mesmo pecado que teve no céu veio para a terra. A mesma rebelião que teve no céu veio para a terra. E agora a Eva leva esse pecado, leva a sua decisão para o seu marido. E ele também come do fruto proibido. Lembrando que o pecado de Adão e Eva não foi o sexo, porque algumas pessoas acham que o pecado de Adão e Eva foi ter uma relação sexual. Nada disso. A relação sexual nunca foi pecado, foi criado por Deus. O pecado de Adão e Eva foi exatamente afastar-se de Deus e comer do fruto proibido, transgredindo assim a lei de Deus, quebrando assim os princípios da palavra de Deus. Isso é pecado. E através desse pecado, infelizmente, o mal entrou na vida humana, trazendo um transtorno impressionante. Você entendeu? O grande conflito sai do céu e vem para a terra. E sabe o que diz o livro do Apocalipse? Veja o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, novamente. Você pode abrir sua Bíblia, capítulo 12, e nós vamos ler agora os versos 10 e 11, especialmente o verso 10, tá bem? Repetindo, Apocalipse 12, verso 10. Diz assim, 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ouviu isso? Meu amigo, o grande conflito entre o bem e o mal, que começou lá, veio para a terra, entrou na vida humana. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a vida humana passou a ser uma vida de miséria, injustiça, imundícia. O homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. E o pecado não atingiu apenas o ser humano. O pecado atingiu as árvores, as plantas, a natureza, os rios. O pecado atingiu os passarinhos, os animais, os cachorros, os gatos, os leões, toda a fauna, toda a flora. O pecado contaminou o planeta Terra, todo o planeta. Incrível, né? Veja o que o pecado causou.
Um dia, pela primeira vez na história da humanidade, Adão e Eva contemplaram uma flor murchar, uma árvore morrer. Pela primeira vez na vida, eles contemplaram os seus filhos se agredindo. Quando Abel e Caim se desentenderam e quando Caim matou Abel. Ora, se hoje, muitos anos depois, quando um irmão mata o outro irmão, é impactante, a gente sente esse impacto. Imagina quando o primeiro assassinato aconteceu. Imagina quando o Caim matou o seu irmão Abel. O pecado entrou na vida humana e, consequentemente, o pecado entrou na face da terra. Veja o que diz o livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito por Paulo, e o apóstolo Paulo trata desse assunto também. Romanos capítulo 5, verso 12, tem uma mensagem clara para nós, apresenta a sequência desse conflito que começou lá no céu e veio para cá, para a terra. Veja comigo, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ouviu isso? O pecado entrou no mundo por um homem, por Adão e Eva. E diz a Bíblia, e agora o pecado passou por todas as pessoas, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou por todos também. Então, o pecado não apenas contaminou o coração humano, e não apenas contaminou a natureza, o planeta Terra, mas o pecado trouxe a morte. Deus havia dito, não comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, assim que Adão e Eva se afastaram de Deus, assim que Adão e Eva se rebelaram, igual Lúcifer se rebelou, a morte entrou na vida do casal. A morte entrou na vida do homem, a morte entrou na terra. Amigo, não tem na sua casa uma pequena farmácia? Você não tem remédio guardado na gaveta lá na sua casa? Você toma remédio? Já foi ao hospital? Já esteve internado alguma vez? Então você sabe o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, a Bíblia diz algo muito mais profundo do que a gente imagina. Por exemplo, você pode ver, eu enxergo bem, eu não uso óculos, mas não enxergo 100%. Nenhum ser humano enxerga 100%. Sabia disso? Nenhuma pessoa tem a saúde 100% perfeita. O pecado mexeu com a nossa estatura física. O pecado mexeu com os nossos pensamentos. Hoje, por exemplo, as pessoas têm aquela ideia de que nós estamos em evolução, mas nós não estamos em evolução. Nós estamos regredindo. Vou dar um exemplo para você, um exemplo, vem comigo aqui um pouquinho. Um exemplo para você. Olha, veja só, eu vou colocar minha Bíblia aqui e vou pegar esse aparelho. Isso aqui é o iPad, tá vendo? O iPad, famoso iPad. Todo mundo agora está usando isso aqui. Então as pessoas dizem assim, olha, aqui está a tecnologia. Aqui está um iPad, tá vendo? Ou então o celular, o que você acha? Ou quem sabe um aparelho de televisão. Ou quem sabe uma câmera como essas que nós estamos usando para gravar o programa. Ou quem sabe algum outro tipo de aparelho eletrônico. Ou até um avião. Ou quem sabe um foguete, um ônibus espacial. E as pessoas dizem, olha, o homem é muito inteligente e está evoluindo, 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 evoluindo. Não, não está evoluindo. Sabe o que acontece? As pessoas usam isso aqui. E usam o computador, e usam a televisão, e usam toda essa tecnologia, não é porque estão evoluindo, não. É porque a capacidade de raciocínio diminuiu, é porque a capacidade mental humana diminuiu, é porque o pecado contaminou a capacidade humana. Adão e Eva não usavam celular, não usavam microfone, não usavam iPad, nem iPod, não usavam nada disso. Adão e Eva não precisavam disso. Tudo que a gente usa hoje como muleta, eles tinham aqui, ó, na cabeça. O que você acha? É na cabeça. Se eu perguntar a você, quanto que é 1.250 vezes 3.420? Você não sabe de cabeça. Tem que pegar uma calculadora, uma moleta, não é verdade? O pecado contaminou a mente humana. O pecado contaminou a vida humana. O pecado contaminou o planeta Terra.
Foi exatamente isso que aconteceu. O grande conflito começou no céu e veio para a terra. Hoje, você sabe, um animal come o outro. Os animais estão se destruindo entre si. Hoje, a terra está em ebulição. Hoje, o planeta todo está assim. A terra treme, o vulcão entra em atividade, não é verdade? A natureza geme, a natureza clama. Assim está a terra hoje. O grande conflito veio para a terra. Mas não é só isso. O grande conflito também chegou à vida espiritual das pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas depois do intervalo, no terceiro bloco. Prepare o seu coração, pegue o telefone, liga para um amigo, chama para assistir o Arena, ou então manda um e-mail para cá, faça contato com a gente e já já eu volto com você. Olá amigos, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema, que é um tema muito importante. O grande conflito no céu, na terra e agora na vida humana, no coração. Antes de entrar nessa explicação do terceiro bloco, eu quero lembrar você a importância de fazer contato conosco. Nós temos o e-mail arenadofuturo@novotempo.org.br. Temos também o Twitter, @Arena do Futuro, e o nosso site, que é novotempo.com/Arena do Futuro. Eu tenho aqui também uma coisa para te mostrar. Nós temos também esse DVD. É o DVD O Grande Conflito, só que aqui ele está com uma capa diferente. Tempo de Esperança. Esse DVD é de graça para você. É só mandar o seu e-mail, telefonar para Novo Tempo e a Novo Tempo envia para sua casa um presente para você dar para alguém ou para uso pessoal, para você evangelizar, pregar a palavra de Deus. Tá bom assim? Agora, prepare o seu coração, porque nesse terceiro bloco, Deus tem um recado especial para você. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos analisar ponto por ponto sobre o grande conflito na vida humana, o grande conflito na família, no ser humano, no coração. Deixa eu guardar aqui meu DVD aqui, e nós vamos então agora nos preparar para abrir a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para o livro de Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Veja o que o pecado causou na vida humana. Romanos 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que você acha disso? Imagina, essas palavras foram ditas por Paulo. Paulo disse, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Ué, o que está acontecendo com o ser humano? O que aconteceu com as pessoas? Aqui está a ação direta do pecado na vida humana. Veja, por exemplo, o que nós encontramos em Gênesis. Vamos analisar Gênesis, depois voltamos para Romanos. Gênesis capítulo 3, logo após a entrada do pecado no mundo, no versículo 8, por exemplo. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando você vai para o versículo 10, diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esses dois versículos mostram que o homem se afastou de Deus, mostram para nós que o pecado fez com que o homem fugisse de Deus, e o verso 10 diz que o homem passou a ter medo de Deus. Medo de Deus. Imagina a pessoa ter medo de Deus. O pecado afastou a pessoa de Deus. Hoje, por exemplo, é muito difícil as pessoas dedicarem tempo para estudar a Bíblia, tempo para orar, tempo para ir à igreja, tempo para assistir um programa como esse. É uma luta, muitas vezes, para o homem, para a mulher, gastar um tempo com Deus, espiritualmente. Por isso que Paulo diz aqui em Romanos 7, verso 15. Romanos 7,15, Paulo disse exatamente o que eu li anteriormente, vou ler outra vez, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, diz Paulo.
E no verso 16 ele diz assim: ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja, o pecado que habita em mim. Essa expressão do apóstolo Paulo é muito forte. O pecado que habita em mim. É verdade, o vírus do pecado entrou na vida humana, na mente, no coração, no sangue, nas veias humanas. Por isso, nós dizemos que o homem, o ser humano é pecador. A criança já nasce pecadora, ela já nasce com a natureza pecaminosa. O ser humano, desde que nasce, traz em si uma natureza carnal, uma natureza má, uma natureza pecaminosa. Não significa que uma criança pratique algum tipo de pecado, pratique algum ato pecaminoso, não. Mas a criança já tem em si a natureza má, a natureza pecaminosa, a natureza que ela traz quando nasce, por causa do pecado que Adão e Eva cometeram e que depois foi passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e assim passou a todos os homens. Todos pecaram. E a palavra de Deus chega a dizer que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Veja o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Assim aconteceu com Adão e Eva, eles se afastaram de Deus, passaram a ter medo. O pecado afasta a pessoa de Deus, o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. O pecado é terrível. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Assim a pessoa nasce e logo que nasce, ela começa a morrer. Completa um ano de vida, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40. A gente vai comemorando o aniversário. Mas chega uma época que você diz, vou comemorar o quê? Então a pessoa nasce e assim que nasce já começa a morrer. É incrível isso. Assim, esse grande conflito causado pelo pecado lá no céu, que veio para a terra, agora atingiu o coração do homem, agora mexeu com o ser humano. E o apóstolo Paulo diz, o pecado habita em mim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, diz o apóstolo Paulo. Quando você vai, por exemplo, para o texto de Paulo a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, veja o que ele diz a respeito do pecado na vida do homem nos últimos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Uau! Que incrível isso, meu amigo. O pecado entrou na vida humana. Você é pecador, eu sou pecador. E o pecado levou o homem a fazer coisas incríveis, como fumar, beber, usar drogas, trair, mentir, matar, ferir com as palavras, agredir com as palavras. O pecado trouxe doenças terríveis, desde uma simples dor de cabeça. Quando eu falo simples, eu me refiro a uma dor de cabeça comum, a mais suave de todas, até aquela enxaqueca terrível. O pecado trouxe dor para o ser humano. A mulher sofre, o homem sofre. Para ganhar um bebê, quanto sofrimento a mulher passa. O homem também sofre. As enfermidades, o câncer, a AIDS, a tuberculose, a leptospirose, quantas doenças causadas aí pela contaminação. Agora tem gripe A, tem vários tipos de vírus novos. O pecado entrou para arrasar a vida humana.
A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, e o homem vai morrendo a cada dia. Mas o mais incrível, o que na minha opinião, baseado na Bíblia, é mais incrível, é o que está no Salmos 139, verso 7. Salmos 139, verso 7. Sabe o que diz lá? A Bíblia faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta para você nesse programa, nesse dia, nesse momento. Veja o que diz o salmista no capítulo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Por quê? Por que ele faz essa pergunta? Porque o pecado afastou o homem de Deus. O mais terrível que o pecado pôde causar na vida humana é afastar a pessoa de Deus. E hoje, o ser humano, mesmo tendo um vazio no peito, mesmo tendo um vazio no coração, sabe o que o ser humano faz? Ele tenta preencher esse vazio de outra maneira. Ele tenta buscar o preenchimento desse vazio, sabe como? Nas festas, nas alegrias momentâneas, nos prazeres carnais. As pessoas tentam preencher esse vazio do coração praticando atos que não são agradáveis a Deus, e por um instante, por alguns minutos, a pessoa parece ser feliz, como no carnaval, nas festas juninas, nas festas de finais de ano, nas bebidas, nos prazeres sexuais. O ser humano tenta ser feliz de outra maneira, mas tenta em vão. Quantos testemunhos nós já vimos aqui na Novo Tempo de pessoas que cantavam, que faziam shows, de pessoas que tinham uma vida aí diferente, tentando ser feliz, mas quando chegavam no hotel à noite, era um vazio, era uma miséria, era uma situação terrível. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo não preenchem o vazio do coração. A Bíblia pergunta: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei de Deus? Para onde? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então vamos fazer o seguinte: agora eu vou para a minha cadeira, e quando eu vou para essa cadeira, você já sabe, é aquele momento em que a gente fica à vontade. A gente fica à vontade, eu já vou até abrir meu paletó, como você já sabe, eu sento aqui, você aí na sua casa, para a gente conversar um pouquinho. Sabe, pare um pouco e pense em sua vida espiritual. Pense um pouquinho na sua família. Você lê a Bíblia em casa? Faz culto com a sua família? Frequenta a igreja? Você tem levantado mais cedo para estudar a palavra de Deus? Ou você é daqueles que não tem tempo? Diz: pastor, não tenho tempo, trabalho muito, chego tarde, cansado, cansada, não tenho tempo. Pois é, essa correria é justamente o que diz a Bíblia. As pessoas estão se afastando de Deus. Elas correm, elas lutam, elas não têm tempo. Só que tem uma coisa: as pessoas não têm tempo somente para as coisas de Deus. Por quê? Porque para aquilo que lhe interessa, para aquilo que interessam as pessoas, elas têm tempo. Sabia? Por exemplo, se eu falar para você que você ganhou $1 milhão e você tem que buscar 2 horas da madrugada e está frio, 5 graus negativos, mas você ganhou $1 milhão, tem que sair da tua casa e buscar, você vai ou não vai? Claro que vai. Ué, mas você não tem tempo, como é que você vai? Claro que você vai. A questão é a seguinte: o que é a prioridade para você? O que é importante para você? O grande conflito começou no céu, veio para a terra e agora está na vida das pessoas. Eu, quando prego por aí, quando faço meus evangelismos por aí, no Brasil e na América do Sul, eu tenho observado, eu faço apelos, eu chamo as pessoas para tomar as decisões e eu percebo a luta que as pessoas têm. Algumas pessoas se levantam e vão à frente, outras pessoas ficam na cadeira, ficam no banco, ali é uma luta, é uma angústia, é um desespero. Vem cá, o que está acontecendo com você, rapaz? O que está acontecendo com você? Por que você não toma uma decisão? Por que não levanta desse sofá? Por que não levanta dessa cama? Por que não toma uma decisão? Por que não vai para a igreja? Por que não busca o batismo? Por que não levanta essa cabeça? Levanta, rapaz! Deus está chamando você. Eu sei que existe um inimigo, eu sei que o pecado é terrível, mas eu tenho uma coisa para te dizer:
Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, derramou seu sangue para salvar você. Nesse mundo abundou o pecado, mas superabundou a graça de Deus. Ou seja, o poder de Deus é maior que o pecado. O poder do sangue de Jesus é maior que o pecado. A graça de Deus esmaga o pecado. Então, confia em Deus. Confia no chamado de Deus. Confia na palavra de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Eu quero no programa Arena de hoje. Faz o seguinte, vem aqui um pouquinho. Chega mais perto. Chega mais. Chega mais perto. Olha nos meus olhos. Põe meu rosto na tela. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua libertação. Deus quer te fazer livre. Deus quer te libertar da maldição do pecado. Deus quer te dar um novo coração, uma nova vida, uma nova chance. Tome uma atitude, aceite Jesus, abra o coração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estaremos de braços abertos para receber você. Aceita? Aceita? Parabéns. Deus seja louvado. Já que você aceitou, eu quero orar por você. Quero orar por você que nesse momento tomou uma decisão. Para vencer o grande conflito, somente a grande esperança que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado porque, embora o pecado tenha entrado na vida humana, embora o grande conflito tenha entrado em nosso coração, nós sabemos que a graça do Senhor e que Jesus, ao morrer na cruz, nos deu a solução, nos deu a saída, nos deu a graça, o poder para vencer. Eu oro por essa pessoa, por essa família, por essa casa. Abençoe este homem, abençoe esta mulher. Repreenda Satanás e conceda vida, salvação para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Amém.